Olha o que quiser. Pois é, my friends. Hoje falando um pouco sobre atividade industrial, né? Começando esse tópico aí com você. Esse tópico é um tópico importantíssimo também. A parte de geografia econômica, normalmente, ela tem um peso bem importante em qualquer exame, né? de qualquer faculdade aí no país. A parte econômica sempre ela vai ser abordada na prova. E essa parte de indústria é uma parte essencial, né? E quando a gente começa a explorar esse assunto, a gente precisa de algumas informações que são muito básicas, porque quando a gente avançar e chegarmos lá, né, a estudar o que são economias emergentes, o processo de industrialização do Brasil, as revoluções industriais, né, o que é uma indústria planificada, enfim, a gente precisa de uma base teórica que nós vamos trabalhar aí, talvez aí em 3 aulas, que faz parte daquilo que se define como fatores de concentração e desconcentração dessa atividade industrial. É importante a gente pensar que existem fatores que levaram à formação de grandes aglomerações industriais. Então deixa eu pensar aqui com você de um outro jeito. Por que inicialmente o grande polo da economia industrial norte-americana foi o Nordeste dos Estados Unidos? Por que o berço da indústria brasileira foi o eixo Rio-São Paulo? Tá? Essa é uma pergunta geográfica. Tá? Então, por quê? Porque a indústria é um assunto interdisciplinar entre história e geografia. Existe a história da política econômica e existe a espacialização desses processos. Então, explicar por que se concentrou ali, a resposta é geográfica. E aí a gente tem que pensar nos fatores que levaram a isso, tá? Então vamos lá. Acompanhando essa ideia, depois aí nas suas anotações você pode até brincar de fazer um mapa mental com isso. É interessante. Tá? Acrescentando as informações que eu for aqui colocando para você. E até legal você fazer um conteúdo que dá para fazer um bom mapa mental. Economia de aglomeração. Começamos com o quê? Lá em cima, com localização geográfica. Uma coisa que muitas vezes as pessoas desprezam. Determinadas cidades, determinadas áreas do território são privilegiadas pela sua localização. Por exemplo, se pensar o berço da indústria mundial, Londres. Por que Londres? Porque não foi Liverpool, Manchester, Birmingham? Não é? Porque Londres está na foz do Rio Tâmisa. O Rio Tâmisa, uma parte dele era navegável, tá? Trazia esse carvão, esse minério de ferro que era produzido mais ao norte da Grã-Bretanha, e uma saída marítima, ou seja, posicionava esses produtos no mercado externo, né? Então você tinha uma condição de integração com o mercado mundial. Ou seja, por que quando a gente fala de tigres asiáticos, a gente pensa em Singapura? Singapura está localizado numa região da Malásia, né? Próximo ao estreito chamado Estreito de Malaca, que é a transição do Oceano Índico para o Oceano Pacífico, ou seja, é uma localização valorizada desde o século XVI, né, nas expansões marítimas. Então a localização ela entra como um fator. Tá? Depois disso a gente pensa em matéria-prima. E a matéria-prima ela tem um peso muito grande para processos industriais que processam muita matéria-prima. Então, por exemplo, se a gente está falando da localização de complexos siderúrgicos, é natural a gente pensar que esses complexos às vezes se aproximem de áreas produtoras de minério de ferro, de áreas carboníferas, para redução dos custos de transferência, dos custos de frete. Se a gente pensa, por exemplo, na estrutura industrial brasileira, qual é o maior produtor de aço do Brasil? Minas Gerais. E por que as aciarias, as guzerias, né, fábricas de ferro gusa, se concentram muito no estado de Minas? Porque ele tem a matéria-prima, minério de ferro. Né? Então a matéria-prima ela exerce influência nesses processos que de certa forma vão processar grandes volumes. Fala aqui de siderurgia, mas a gente pode pensar, por exemplo, na questão da agroindústria. Você fala assim, pô,
Onde está o processamento, o maior processamento de etanol do Brasil? Interior de São Paulo. E por que está no interior de São Paulo? Porque a maior produção canavieira do Brasil está no interior de São Paulo. Tá? Onde está o maior complexo industrial de laticínios do Brasil? Sul de Minas. Por quê? O maior produtor leiteiro. E assim vai. Então, a matéria-prima ela exerce uma certa influência na distribuição, na localização dessas atividades, na concentração dessas atividades. Mercado consumidor e mão de obra. Isso é muito importante, banalizada essa informação. Mercado consumidor e mão de obra tem a ver com aglomerações populacionais. Com cidades que vão desenvolver um tamanho, tá? E esse tamanho demográfico vai oferecer uma quantidade de trabalhadores que vai suprir essas atividades, vai suprir esse excedente de força de trabalho. O mercado consumidor é algo que se desenvolve com a mão de obra assalariada, com a formação da classe média urbana. Então, se você pensa numa indústria automobilística, né? Aí você fala assim, pô, qual é a grande concentração da indústria automobilística brasileira? Apesar de você ter lá uma desconcentração forte nos últimos aí 30, 40 anos, ainda o ABC Paulista, Vale do Paraíba, concentra a maior parte da indústria de bens duráveis do Brasil. Por quê? Porque lá estão os maiores mercados consumidores do país. Correto? Então isso exerce sim uma atratividade importante para a indústria de bens de consumo, o próprio nome está dizendo. Né? A mão de obra ela vai variar. Quer dizer, você tem atividades que vão requisitar mão de obra braçal, mão de obra barata, e muitas vezes o aluno só pensa nisso, mas se você pegar, por exemplo, uma indústria de fármacos, uma indústria de equipamentos aeronáuticos, ela vai necessitar de mão de obra o quê? Muito qualificada. Então aí não conta essencialmente o preço, se você aliar as duas coisas, ótimo, mas conta essencialmente a qualificação. Legal? Então, isso pode ter lá suas diferenças, mas normalmente você tem as cidades populosas, elas são grandes concentrações. E infraestrutura. Infraestrutura, a gente não pode dissociar atividade industrial de infraestrutura. Tá? Transporte, comunicação, energia. Indústria não funciona sem isso. E é claro que cada atividade ela vai demandar uma certa infraestrutura. Por exemplo, se nós estamos falando de uma indústria extrativa, de uma indústria siderúrgica, nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de ferrovia, nós vamos precisar de grandes portos, nós vamos precisar de uma infraestrutura energética que vá suprir. São indústrias pesadas, consomem grande quantidade de energia. Né? Isso é uma vantagem para o Brasil. Por exemplo, o Brasil tem uma das maiores produções siderúrgicas do mundo, tá? Porque tem uma oferta de energia importante, uma eletricidade que de certa forma é barata, quando comparada, por exemplo, à termoelétrica. Então, normalmente nós temos a infraestrutura, ela vai variar de acordo com a atividade. Se você está pensando, por exemplo, numa indústria de alto valor agregado, ela pode usar como sistema para o transporte da sua mercadoria, da sua produção, não a ferrovia. Você não vai pensar, por exemplo, que a indústria de fármacos ela vai usar a ferrovia para escoar sua produção. Ela pode usar, inclusive, as aerovias. A gente vê que há um padrão de concentração industrial muito forte em torno de aeroportos nos países desenvolvidos, são chamadas aerópolis, que se constituem novos centros industriais, porque é matéria de alto valor agregado e pequenos volumes. Então aí o custo do frete vai compensar essa operação. Então, raciocinar em cima disso, tá? Claro, a infraestrutura é importante, a disponibilidade de capitais é óbvio, né? Nós estamos falando de atividade industrial que requer empreendimentos milionários, bilionários, e isso é essencialmente importante quando a gente fala dessa disponibilidade. E essa disponibilidade é uma pergunta, por exemplo, interessante: por que a indústria nasceu no eixo Rio-São Paulo? Né? Em primeiro lugar, porque a acumulação de capital foi lá. A acumulação primitiva de capitais foi feita pela cafeicultura no Brasil. Tá? Então, a ideia do capital é muito importante.
né? A ideia do desenvolvimento do capital, do desenvolvimento científico e tecnológico que tem como base o investimento. E aí se formam os grandes centros, só porque isso aqui tem um limite, né? E quando esse limite é alcançado, esse custo de produção ele tende a aumentar. E aí a ideia é que quando o custo de produção aumenta, a bandeira do empresário se chama lucro. O empresário não tem nacionalidade, não. Ele vai produzir onde ele tem mais lucro, né? E aí você tem os fatores de desconcentração espacial dessa indústria. O que leva, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, a transferir linhas de produção para a Ásia ou para a América Latina ou para países periféricos? Redução de custo. Tá? Essencialmente isso. E a redução de custo, o custo fiscal, custo tributário, né? A redução de custo logístico, né? Os sistemas de transporte mais descongestionados, a redução de custo essencialmente trabalhista. Aí é o prato cheio, né? Reduzir o custo com a mão de obra. Então, trabalhe sempre com essa ideia. Existem os fatores de concentração, existem os fatores de desconcentração, e é claro que essa atividade industrial, quando vem para cá, ela quer também explorar mercado consumidor, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de capital, e vai reproduzir esse processo novamente. Novas concentrações vão surgir, que vão atingir novas saturações e assim por diante. Beleza? Aguarde o próximo vídeo que nós vamos continuar aprofundando esse assunto. Um abraço.